Pessoal, esse vídeo aqui é especial para mim, porque conta com a presença de dois amigos que estavam comigo lá em Washington, na Agile Conference 2019, participando da trilha O Futuro da Agilidade no Desenvolvimento de Software, que foi patrocinada pela IEEE, ou I3E. Eles são o Rafael Prikladnik, diretor do Tecnopuc, que foi o chair dessa trilha, a Karina Koll, que é head de operações da Globo.com e palestrou sobre diversidade como futuro da agilidade, e eu também estava lá palestrando sobre Business Owner, o papel mais crítico no futuro da agilidade. Eu vou mostrar aqui os depoimentos dos três no canal aqui, o Lean Business Analysis Brasil, para vocês terem uma ideia de por onde andou a conferência e o que a gente deixa aqui de mensagens como o futuro da agilidade para vocês, ok? Até mais! Oi pessoal, eu participei agora em 2019 coordenando junto com um colega da Finlândia a trilha de futuro sobre o futuro da agilidade na Agile Conference de Washington. Nós recebemos uma quantidade bastante significativa de submissões e ao todo foram selecionadas 9 propostas de temas para discutir, para refletir sobre o futuro da agilidade. Essa é uma trilha da conferência que realmente foca nisso, foca em receber propostas de provocações, de reflexões, de temas que podem inspirar uma discussão sobre o que vem nos próximos 5, nos próximos 10, nos próximos 15 anos desse movimento de transformação ágil. Então, ao longo dessa semana de eventos, nós recebemos pessoas que participaram e palestraram nessa trilha em temas desde inteligência artificial e agilidade, realidade aumentada, diversidade nas equipes e agilidade, a discussão sobre a transformação digital e a relação com o movimento ágil, o papel do Business Owner como um dos papéis, né, no futuro da agilidade e diversos outros temas. Teve uma apresentação falando da terceira década da agilidade, o que vem por aí, o foco que antes era em times, depois passou a ser em projetos, em corporações e agora em negócios. Muito também se falou em agilidade estratégica. E aí, pegando essa reflexão e pensando em todas as apresentações que foram feitas na trilha e olhando para a conferência como um todo, né, foi uma conferência, uma semana bastante intensa em conteúdo. Duas coisas que me chamaram muito a atenção foi, primeiro, a quantidade de apresentações abordando o tema Business Agility, a agilidade de negócios, o quanto esse tema tem interessado as pessoas, os profissionais que estão entrando nessa área, e quanto as empresas estão preocupadas em transformar o seu negócio por meio da agilidade. Isso me chamou bastante atenção. E o tema Business Agility explorado sobre diversas formas, né? Sobre a apresentação de cases, de experiências, de ferramentas, de frameworks que foram apresentados. Então realmente me chamou bastante atenção. E a outra coisa foi algo que até pode ser um pouco de contradição com um dos valores do Manifesto Ágil, que é indivíduos e interações mais importante do que processos e ferramentas. Me chamou a atenção a quantidade de empresas estando ali promovendo justamente processos e ferramentas, né? Então algo que talvez valesse a pena uma reflexão para a gente saber onde é que a gente está, de onde a gente veio, como é que se projeta o futuro da agilidade. Nunca é demais refletir sobre isso. Eu fui palestrante da trilha de futuro da agilidade patrocinada pela I3E na Agile Conference e eu falei um pouquinho sobre a questão da diversidade como sendo o futuro da agilidade. Qual é o link que eu faço aqui com algoritmos de inteligência artificial e machine learning que estão permeando as nossas vidas em sociedade. Então, quando eu vou usar um algoritmo de reconhecimento facial para fazer identificação de criminosos e terroristas, eu tenho muitos problemas. Estudos dizem que 80% de erro nesse reconhecimento de pessoas. Isso está muito relacionado a gênero e a raça. Então, qual é a grande questão aqui? Como é que nós, com os nossos times ágeis, que são os times que estão desenvolvendo esses algoritmos, que muitas vezes são bastante homogêneos, em termos de diversidade, de identidade e cognitiva. Quando eu falo identidade, eu estou falando de questões culturais, de questões de gênero, de questões raciais, e cognitivo, as ferramentas que a gente usa para resolver problemas. Como é que esses times, sendo mais heterogêneos, eles conseguem ajudar a resolver esses problemas?
Os algoritmos de inteligência artificial, eles são treinados com dados que a gente já tem, muitas vezes dados do passado, que são enviesados. Então, esse link entre os dados que a gente usa, como corrigir isso com os algoritmos, com os nossos times sendo mais diversos e tendo mais capacidade de identificar esses problemas. Então, isso aí é um pouquinho da base do que eu falei na minha palestra na Agile Conference. Além disso, sobre a conferência, foi minha primeira vez como palestrante, como atendente. A conferência é gigante, tem gente do mundo inteiro falando sobre diversos assuntos. Alguns dos meus highlights: Business Agility, é a palavra da vez, a palavra do ano, é o que se falou nos corredores, bastante focado ainda em frameworks, bastante focado ainda na agilidade escalável, que também é outra das palavras do hype, vamos dizer assim, da agilidade. Uma coisa também que prestei bastante atenção no programa da conferência, falando bastante em métricas, e daí já não as métricas tão tradicionais de Scrum, por exemplo, velocidade, os gráficos de burn down, de burn up, mas falando um pouco de eficiência de processo, que já vem ali das métricas tradicionais, do Lean, que a gente já ouvia falar lá no passado, muito antes da agilidade, como conhecemos hoje. Sobre o meu depoimento do futuro da agilidade, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: foi um grande prazer ter participado da trilha de O Futuro da Agilidade no Desenvolvimento de Software da IEEE Software, lá na Agile Conference em Washington, porque desde 2011 eu não voltava à conferência, que foi minha última palestra. Mas o que eu gostaria de falar aqui? Eu levei para essa trilha de Futuro da Agilidade um assunto que é o Business Owner, o papel desse líder Lean, Agile e exponencial, que eu falei também e citei lá, como o papel mais crítico para o futuro da agilidade. Por que eu falei sobre isso? Porque para mim, e eu comprovei no evento, assim, ó, foi muito legal isso, porque eu comprovei que o futuro da agilidade, a próxima década, está muito focado em agilidade de negócios. Então, quando eu falo desse papel mais crítico, é que quem vem lá do início da agilidade, da primeira década, mesmo o manifesto, começando com um valor, falando que indivíduos e interações têm mais valor do que processos e ferramentas, a gente observa que não só o passado, mas ainda o presente, ele é muito focado em processos e ferramentas. A gente viu muito discurso de frameworks, de métodos, empresas fornecendo soluções, a bala de prata para resolver o problema da agilidade organizacional, agilidade em escala. E aí, o que eu gostaria de passar para vocês assim é o seguinte: hoje se fala muito em produto. Lá se estava falando em menos projetos e mais produtos. O futuro, na minha opinião, e o que está acontecendo, é mais negócios. Então eu cheguei a falar lá que o futuro da agilidade tem a ver com Business Agility, agilidade de negócios. Então um discurso mais de negócios e realmente menos processos e ferramentas. A conclusão toda que se começa a observar é a seguinte: agilidade hoje é um espectro tão amplo mesmo, que a gente vê discussões como foram vários keynotes falando do aspecto de pessoas, do aspecto mais de soft skills mesmo, de relações humanas, e a gente viu pessoas falando de metodologias, em métricas, em processos, em frameworks, em otimizações, como tinha muita gente com Kanban, métodos, estruturas organizacionais para agilidade em escala, mas o ponto que eu defendo aqui e aponto para o futuro da agilidade é agilidade em todo o negócio. Foco 100% em cliente, na estrutura organizacional, na forma como a gente faz a gestão dessas organizações na nova economia. Então, basicamente, é esse o ponto que eu queria colocar para vocês aqui no meu depoimento. O futuro da agilidade está apontado e eu vi muito isso lá na conferência para agilidade de negócios, que não é levar métodos ágeis para as áreas que não são TI, e sim transformar todo o negócio numa organização rápida, que aprende, que entrega cada vez mais valor para seus clientes. É isso aí.